muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês neste programa que parece um podcast, mas é um programa de rádio, sempre com convidados especiais. E meu convidado de hoje já é de casa, está sempre aqui comigo, seja na pandemia, seja no carnaval, seja qualquer momento é momento de trazer aqui o Vanderlei Vitorino, o conhecido BA. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, como você está? Eu tô bem. Não, você está com o joelhinho, vamos contar desse joelho. Ontem eu fui fazer uma apresentação e aí eu senti o joelho. E aí eu tenho que ir ao médico agora tentar resolver esse problema aí, né? Mas até o final de semana eu vou estar bem. Gente, a arte às vezes machuca as pessoas, porque BA estava dançando ontem. Justamente. Tava fazendo uma apresentação e aí senti o joelho. Bom poder voltar, né? Depois de tanto tempo, com as restrições físicas, emocionais, financeiras, galácticas. Então, eu acho que emocional foi o que mais me pegou, assim, sabe? Essa pandemia. E ainda tá muito forte, assim, em mim. Tanto é que eu não tô mais nas redes sociais, não sei se você reparou, né? Não, você deu uma sumida, achei que você estava tipo de resguardo. Não, Você dá eu saí. Na verdade, assim, as minhas redes sociais estão lá, mas eu não entro não mais. tá movimentando. Justamente por isso, porque todo dia eu postava a morte de algum amigo, conhecido. Aquilo estava me fazendo mal, assim. Aí eu decidi, então, Dá não. um tempo. Não que as pessoas pararam de morrer, muito pelo contrário. Estão aí morrendo por conta da pandemia. Mas o postar, eu achei que no início aquilo iria me fazer bem, porque você acaba liberando, né? Mas Sim. não, estava me fazendo mal. Assim. Aí quando eu percebi, eu falei, opa, é momento de eu Segurar. no momento de eu segurar, porque essa pandemia ela não causou um problema nas pessoas que foram infectadas, né? Sim. Ela causou um problema e causa ainda um problema mental em todo mundo, Em todo né? mundo, né? E difícil lidar, né, não só com esse enfrentamento da Covid, né, de ter a questão da saúde que a gente tem que ficar de olho, se proteger, mas também com a falta de estrutura do governo para esse enfrentamento, para além das medidas sanitárias, né? Sim, sim. As medidas econômicas também Sim. demoraram para acontecer, os auxílios, aconteceu de uma forma, enfim, é muito questionável, inclusive, mas a população ficou sem amparo, né? E aí a gente chega Completamente. em final de 2021 com um horizonte ainda que diminui números de morte, mas a preocupação é quem está comendo camarão causa impacto, quem está comendo osso está tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo, brigar por lixo para poder se alimentar, né? O caminho é... Porque, na verdade, todos esses ataques que esse desgoverno vem fazendo, às políticas públicas, sociais, é um ataque direto e muito objetivo com a população preta, pobre e periférica. Porque é um teleguiado mesmo, né? Para que essa população seja definitivamente retirada da sociedade e volte a viver à margem como sempre foi. Como sempre viveu. Então, assim, como que E aí eu vou usar o meu cabelo. Eu estou cabeludo. Você tá cabeludo, gente. Você que está na rádio ou no Spotify, vai lá no YouTube ver o cabelo de Vanderlei Vitorino. Eu estou de black justamente por conta de um edital aí que eu conquistei aí. E ele pede um figurino e eu não queria colocar peruca. Então eu decidi deixar o cabelo crescer para poder fazer esse trabalho aí. Bom, mas enfim... perdi o que eu estava falando. A gente estava falando desse teleguiado, que é justamente para voltar a população periférica, a população preta, pobre, para o lugar da onde uma elite acha que ela nunca deveria ter saído. É isso que eu ia falar. Como é que um preto do meu tamanho, cabeludo, vai sentar num avião, numa poltrona de uma aeronave, do lado de um executivo? Assim, isso é inadmissível. As empregadas estão tirando férias e indo para a Disneylândia.
Sim, isso é inadmissível. Então, o aumento do dólar não é por acaso, né? Então, tem um contexto de que eu vou limitar O o acesso. acesso dessas pessoas a esses bens de consumo, esses bens de prazer, de diversão, e até mesmo esse acesso de ascensão social e econômica, né? Então, eles não podem estar no mesmo patamar que a gente. Fora essa questão, o Guedes, ele está lá com os dólares e euros dele nos paraísos Guardados. fiscais, ganhando horrores, né? Ele está trilionário já, Porque a galera né? não entende que crise econômica interessa para muitas pessoas, né? Uma Sim, crise na proporção dessa que a gente tem hoje no Brasil é interessante para quem sempre esteve no poder, né? Que você mantém mão de obra barata, tem desculpa para justamente, precarização, né? E coloca as peças onde você lá, né, descendentes dos eugenistas, acha que justamente, essa população deve ficar, né? justamente. Então, é, eu não vou citar o nome dele, mas Aquele que não podemos dizer o nome. não, esse daí já é outro também. Mas é o presidente da Fundação Palmares, assim. Aham. As Ah, pessoas vêm me perguntar dele, as pessoas vêm querer que eu fale em entrevista a respeito dele. Não, eu não tenho por que falar dele. Para mim, já deu, já tudo que eu tinha que falar desse senhor aí, eu já falei e me recuso a falar dele novamente. Porque ele representa tudo isso que você está dizendo, né? Só na que pele preta. isso, né? Na pele preta. Então, algumas pessoas do movimento negro dizem para mim assim: ah, mas a gente não pode ficar falando que ele é um capitão do mato. Ele é um capitão do mato, sim. Ele é um traidor do povo preto, sim. Né? Então, tanto é que a própria família dele, o pai dele renegou ele. Né? Porque não foi essa a educação que eu te dei, meu filho. Mas essa falsa sensação de inserção nos espaços de poder pode causar uma confusão ali, principalmente numa pessoa que não se reconhece no lastro histórico. Eu lembro que uma vez a gente conversou, você veio no programa, tá? E a gente estava trocando uma ideia e a gente falou muito sobre as raízes, né? Quem são minhas raízes? De qual lugar do continente africano, que a África não é um país, né? Da onde vim? Quem são as pessoas? Da onde eu sou? Essa A questão minha mesmo, origem, qual né? a minha origem, A né? minha origem. Os meus descendentes, que doença eles tiveram, que vida eles tiveram, as vidas a gente imagina, né? Ou as não vidas. Mas você falou sobre isso, assim, eu achei um ponto super sensível de falta de referência da própria história. Então, um dos motivos que a gente bateu o pé, a gente que eu digo, as entidades negras daqui de Jundiaí, né, que estão organizando a Marcha da Consciência Negra, um dos pontos que a gente bateu o pé para fazer a marcha esse ano foi justamente ali, é, próximo ali do gabinete de leitura Rui Barbosa, porque ali é um ponto histórico que foi apagado da memória não só jundiaense, mas brasileira, mas ali naquela região, naquele entorno, na praça, aonde tinha uma loja de instrumento musical, Aham. né, do ladinho do quartel, ali do antigo quartel, né, que é um estacionamento ali. Estacionamento. Ali tinha uma igreja, ali tinha um cemitério, uma igreja construída por pretos, um cemitério construído por pretos. Ali tinha um pelourinho, porque era passagem, eles vinham, passavam pela Ponte Torta, né? Aham. Os bandeirantes passavam pela Ponte Torta e vinham subindo onde é a Câmara Municipal hoje, que é o Monte Castelo, né? Então, Sim. eles vinham subindo e ali eles paravam. E ali eles paravam para colocar os negros que fugiam, Aham. né? Os negros E, escravizados, e chicoteavam, porque ali tinha um pelourinho. Então, ali eles matavam os negros de castigá-los. tanto castigá-los, justamente. Então, ali é um ponto importante histórico para que a gente não perca da memória. Mas o que o povo jundiaense, as lideranças jundiaenses na época, fizeram? A gente apaga todo. Apaga a história. E não tem documentos, registros Não históricos. tem. Muita coisa veio de memória de história oral, né? Sim, Foi passado, o Clube 28 está aí, isso né? mesmo. Há tantos anos. E aí vem os descendentes para relatar, mas em termos de documento, de foto, e mesmo
dos museus da cidade, né? Da coisa institucional mesmo, a gente não tem, Bea. Então, mas tem uma outra história ainda. Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Quem foi Rui Barbosa? Um grande jurista, né? Uma grande autoridade da época. Bandido, canalha. E eu não tenho problema nenhum de falar que foi bandido, canalha. Porque ele simplesmente foi a pessoa que fez com que a princesa Isabel retirasse mais de 20 artigos da Lei Áurea, que dizia respeito ao direito da terra. Reforma agrária estava ali naquele lugarzinho. Estava ali naquele lugarzinho. E né? até hoje é uma questão. Sim, não resolvida no Brasil. Não, questão de moradia, saúde da população negra, educação, o direito do negro poder voltar para a sua terra de origem. Então, estava tudo ali, a reparação. E Rui Barbosa simplesmente convenceu a princesa Isabel, então, à época, retirar todos esses artigos e deixar somente a Lei Áurea, que fica abolida a escravidão no Brasil. Fora essa questão, ele mandou queimar todos os registros. Então, o apagamento da história, da memória negra no Brasil, ela foi literalmente queimada a mando de Rui Barbosa. De Rui Barbosa. Então, ele pode ter sido um grande jurista para a elite branca, mas para o povo preto, ele foi a pior pessoa. Porque como que você apaga a história da... História de um povo, né? A história da construção de um país, porque a gente está falando de construção de Brasil, né? Justamente. Uma das construções de Brasil, né? Tem a população indígena também. A gente fica muito com esses heróis brancos, essa narrativa abolicionista, ele era abolicionista, então a gente parte desse princípio que era bom para o povo preto. E não, porque nem todas as pessoas que queriam o fim da escravidão queriam a reforma agrária, queriam inserção de direitos, né? Não basta ser abolicionista, você tinha que também comprar o pacote todo ali, Sim, né? Por isso que a Lei Áurea ficou só em um artigo, fica abolida a escravidão no Brasil. E foda-se. Né? E aí, assim, 13 de maio, encerra-se o preconceito racial no Brasil. 14 de maio, inicia-se oficialmente o racismo no Brasil. E o que a gente vive até hoje, né? Que é esse racismo... A brasileira, que nós somos todos iguais. Não, imagine, não existe racismo. Isso é coisa da sua cabeça, sim. Mas os pretinhos continuam morrendo, né? Sim, a gente vê aí o encarceramento do povo preto também, encarceramento em massa. Que começou logo no dia 14, né? Pela lei da vadiagem. Lei da vadiagem. A lei da vadiagem. Então, para quem não sabe o que é a lei da vadiagem, vamos explicar aqui, né? Vamos lembrar. O povo que fugiu da aula de história. Todo povo que era pego, toda pessoa que era pego sem fazer nada na rua era preso. E 14 de maio, comemorando, estou livre, só que eu não tenho onde morar, eu não tenho o que comer, eu não tenho onde trabalhar. Eu estou aonde? Literalmente na rua. Fazendo o quê? Nada. Vadiando. Encarcerado. Encarcerado. Logo encarcerado. Justamente. A gente teve várias guerras civis no Brasil, né? Que também não são contadas. Que não são contadas. Quem estava lutando contra o quê estava lutando. Isso também a gente vê muito en passant. E seria importante a gente resgatar a história da luta do Brasil. Né? Isso fica nichado ao povo que está na luta hoje, que vai buscar história, que vai buscar referência, né? E ainda hoje... A rua é necessária, a luta é necessária. E é a mesma pauta, Bea. A mesma pauta. A mesma pauta. A mesma pauta. É o mínimo de dignidade para existir. Eu costumo dizer que o povo preto, africano, quando foi sequestrado lá de África e trazido aqui para o Brasil, pós 13 de maio, até os dias de hoje, nós vivenciamos uma guerra dioturnamente, ou seja, há mais de 450 anos que o povo preto vive em guerra, né? Então você vai para os territórios, né, para as periferias aí, você vê o povo guerreando. Sim. Você vê o povo guerreando em busca de comida, né? Então que vai lá ou para o caminhão para pegar osso de frango, carcaça de frango para poder comer. Isso é uma guerra. Né? É a guerra pela sobrevivência. Quando tem uma briga entre
entre as facções nos territórios, é o povo preto que está ali no meio ali das duas facções Sim. e que vão morrer, que a polícia vai lá e vai subir o morro e vai atirar e vai dizer que todo mundo era bandido, quando na verdade não era bandido. Sim, a gente Eram vê, a trabalhadores. gente vê isso, a gente está normalizando também, né? É o músico que está indo com a família para um lugar e é Mais de metralhado, 80 mais de 80 tiros. tiros. É a garota grávida que o marido está esperando com guarda-chuva, não sei, a marmita. Cada hora você acha um metal brilhante num preto que vira alvo, né? Justamente isso. Então, isso comprova, vou fazer aquele meu trocadilho, isso comprova por A mais B ou por B mais A, que nós vivemos uma guerra permanente. Sim. Ela só não é oficializada, né? Ela tá isso para ser oficializada, Mas né? ela está institucionalizada já Isso. nos caminhos dos poderes, né? Isso. Nas câmaras municipais, estaduais, federais, Justamente. na polícia, porque também vem uma polícia militar para proteger a propriedade privada e não vamos falar de reforma agrária. Isso E mesmo. constrói essa polícia opressora que é a que nós temos hoje, né? Mas quando foi? Essa semana eu vi uma notícia, mas acho que isso aconteceu já tem um mês, e foi em Minas. Um policial negro, casado com uma mulher branca, estava passeando com a sua filha branca, e ele foi denunciado pelas pessoas ali no parque, ele estava num parque, foi denunciado pelas pessoas que ele estava sequestrando aquela menina. E aí a polícia não quis nem saber, ele se apresentou como policial, mas não teve jeito. Ele apanhou, foi preso, ficou 2 dias preso, foi humilhado. Ou seja, é pele, não é uma questão de roupa ou status sociais, é pele. A questão do racismo é pele. E quanto mais preto, mais retinto, pior é esse racismo. É importante explicar para as pessoas também as questões voltadas ao colorismo, né? Porque até dentro da própria luta, essas discussões existem, né? Você não é tão preto para saber o que um preto retinto sofre. Dá para deslegitimar uma luta? A gente consegue falar sobre isso, assim, né? De trazer as pessoas para a luta, independentemente da tonalidade, da sua pretitude, não sei. Olha, como que funciona isso? Olha, tem a questão do fenótipo, né? Você pode ser branco, loiro, de olho azul. Se você tiver uma doença chamada anemia falciforme, alguém na sua família é preto. Começa por aí. Porque é uma doença que acomete somente a população preta. Então, você pode ser branco, loiro, de olho azul, cabelo liso, escorrido. E ter ali no seu DNA, na sua genética... Alguém preto. Alguém preto. Né? E aí eu olho, as pessoas falam assim para mim, mas aquela pessoa é preta? Eu olho os traços negroides que a pessoa tem. É o nariz mais largo, é a boca mais carnuda, né? É a textura do cabelo, mesmo ele sendo liso, a gente consegue identificar essas nuances, né? que só o preto tem, né? Só a população preta tem. Então, você pode ser clarinha, de pele clara, tá? Mas você tem uma boca carnuda, uns lábios, né? Bem carnudo. O seu nariz é largo, o seu cabelo é mais grosso. Né? Isso significa que você está ali. Né? Você tem heranças negroides. E aí você vai negar a sua história? Qual que é a diferença do Brasil e do restante do mundo, né? Com relação a essa questão de ser preto? Aqui no Brasil é tom de pele. E lá fora é gota de sangue. Essa que é a diferença. Né? Então você pega a Beyoncé, ela é clarinha, mas ela é preta. Sim. E assume a sua negritude. Sim. Né? Aqui não. Quanto mais clarinho, e mesmo sendo o nariz largo, todos os traços negroides, a pessoa acha que é branco. Então, é branco até a página 2. Porque a partir da página 2, de empregos, melhores condições e acesso social,
você vai ser preto. Mas essa construção dessa Pretitude. desse branqueamento, na verdade, da pessoa preta, talvez tenha sido um recurso para as mães protegerem seus filhos e inseri-los na sociedade racista, estruturalmente racista. É para os filhos não sofrerem tanto. Sim. Só que esses pais se esquecem que essa criança vai se tornar um adolescente e que vai para a rua. E ele vai descobrir a rua. E a rua é cruel, né? Então, quando eu falo a rua é cruel, a criança, ela não tem maldade. Ela não tem os preconceitos, ela não tem o racismo, ela não tem o ódio. Mas ela carrega aquilo que aprendeu dentro de casa. Então, quando vai para a escola, uma criança ofende a outra por conta da cor da pele e tal, é porque ela aprendeu em casa. Então, aquela família é uma família doente, que ensinou a criança a odiar a outra criança. Sim. Né? Está reproduzindo um comportamento. A criança não tira isso sozinho. Está sendo construído. A criança pode achar diferente porque não tem convivência. Sim. É diferente, mas não é nada absurdo, não é nada odiado, né? Que a criança fala, eu não quero ficar do seu lado. E isso você leva para a sua vida, conforme você vai passando de anos, séries, e você vai levando. Porque aquilo não foi desconstruído nem na escola e muito menos em casa. E como que a gente desconstrói isso na escola? A partir da Lei 10.639. Políticas públicas. Políticas públicas. É? Como está essa lei hoje? Porque uma coisa é a gente ter uma lei, a outra coisa é essa lei poder ocupar os espaços escolares, né? Olha, porque a escola tem sido um lugar de guerrilha também para professores, educadores, né? Provocadores do conhecimento. E é uma pauta que tem sido bastante combatida pelo MEC, né? Nossa. Então, na verdade, assim, a lei ela acaba sendo aplicada por alguns professores. Não é a escola que assume. Mesmo ela sendo obrigatório, desde a primeira serinha lá, né? Do primeiro aninho ali da educação até o nível universitário, são alguns professores que fazem alguma coisa a partir da Lei 10.639. A gente não tem como fiscalizar. É isso que você disse. Com esse desgoverno, o MEC assumiu uma postura de a gente não fiscaliza e está tudo certo. Mesmo que venham as denúncias, a gente não apura. A denúncia de que não está sendo aplicada, a gente não apura e segue o barco, né? Vamos colocar essa molecada, essa criançada, esses adolescentes, para entrar no mercado de trabalho. E aquele que está numa escola privada para poder prestar o vestibular. É isso que eles querem. É isso. É isso que eles querem. E tem são várias questões, né? Ainda o útero da mulher ser uma grande fábrica de trabalhadores precarizados. Né? A gente tem, são muitas frentes, né, para a gente sentar, chorar e conseguir seguir em frente nessa A gente não tem briga, braço, né? Não tem braço. Para abraçar tudo. É como você disse, é muita coisa. E é justamente por isso que a gente... É que é uma coisa também, ela está interligada na outra, né? Sim. Mas dá conta de tudo isso, ainda que sejam pautas transversais, né? Uma coisa que puxa a outra. É difícil, né, Bea? Nossa, não tenha dúvida. Mas é justamente por isso que a gente fala que o racismo não é um problema de preto. Nunca foi. O racismo é um problema de branco, porque quem inventou foi o branco. Sim. Então, é o branco que tem que resolver. Então, branco, eu quero você do meu lado. Eu não quero que você fale por mim, mas eu quero que você esteja do meu lado, lutando. E empreste seu corpo quando necessário para a luta. Isso, né? É isso. Então... Esses dias a gente foi fazer uma panfletagem da marcha. Vamos mostrar. Deixa eu pegar aqui. Fomos fazer uma panfletagem da marcha. Aí tinha um casal de loiros, assim, né? No centro. Aí eu dei um para eles. Eles olharam com uma carinha. Aí eu falei para eles assim... eu vou falar uma coisa para vocês, mas eu não quero que vocês me interpretem errado, tá? Aí eles falaram, não, pode falar.
vocês, brancos, loiros e olhos azuis, são mais do que bem-vindos, porque racismo não é um problema de preto. Não é um problema Racismo de preto. foi o branco que inventou. Então eu quero... Não, a gente vai estar junto, tal. Assim, não sei se vai estar junto, mas... Mas se é importante mostraram... dar esse toque pra galera, viu? Venha pra luta. Porque é. também muito se cria esse ambiente que é um contra o outro. Então, quanto mais eu divido, mais facilidade eu tenho para governar. O governar entre aspas, Sim. né? Mas a gente sempre teve essa divisão até a gente entender, enquanto pessoa branca, qual que é nosso lugar nessa briga, nessa luta, Sim. nessa reestruturação da sociedade, né? Tanto em termos de cobrança de política pública, né? Quanto no dia a dia mesmo, né? Então, você falou assim sobre os ataques aí às questões sociais desse governo, né? O último ataque que ele fez foi justamente o fim da Bolsa Família. Então, ó, vamos acabar com Bolsa Família, vamos criar qualquer coisa e que não vai ser criado, vamos aumentar esse valor. Mentira, vamos aprovar a PEC, né? Vamos aprovar a PEC, porque essa PEC vai... dos servidores, porque essa PEC vai liberar dinheiro, recursos do governo. A PEC da Previdência dos Servidores tem uma também rolando agora, tem, né? Tem. Ou seja, e detalhe. Então, essa dos servidores, eu acho que ela é tão perversa que ela atinge, literalmente, a base da base da base, quem ganha menos. Porque se realmente eles quisessem fazer uma reforma, tem servidor que é uma minoria, eu apoio, então vou falar aqui olhando para vocês, eu apoio todos os servidores, mas tem uma minoria da minoria dos servidores que ganha mais do que o teto, que é o salário da presidência da República. E eles ganham muito mais do que isso. E eles não vão ser atingidos. Então, quer fazer uma reforma? Mexe com esses. Não vai mexer com quem ganha 1.000, ganha o salário mínimo, ganha 2 salários mínimos. Né? Porque é com essas pessoas, esses servidores, que essa lei vai atingir. Vai atingir. Né? Assim como a Previdência também, né? A reforma da Previdência que a gente teve ainda no governo do Michel Temer, se eu não me engano, né? Que pegou... como que chama? Intermitente, né? O trabalho intermitente, né? Essa flexibilização trabalhista que ia gerar emprego e renda para toda a população brasileira, e a gente está no downhill aí, né? Não, porque você vai ter oportunidade de empreender, porque você vai ser um grande empreendedor, você vai ser patrão de si mesmo. Aí a gente traz essa realidade... Que esse discurso liberal mesmo, da meritocracia, se você trabalhar, você vai ter, você empreender o seu próprio negócio, você não precisa ter patrão e vai ganhar dinheiro. E aí a gente traz, então, para a realidade que é a famosa... Uberização, né? Não é o motorista do aplicativo de carro, mas o motoboy, né? Que está ali fazendo as suas entregas pelo aplicativo. Sem nenhum respaldo, né? São os trabalhadores intermitentes. Né? Isso é uberização. E eu vou mais além ainda. Tem a história dos trabalhadores que fazem as entregas e trabalham com bicicleta. Né? Aí o cara, ele é obrigado a alugar uma bicicleta, porque ele não tem a bicicleta dele. Então, ele aluga uma bicicleta. Ele aluga uma bicicleta. Normalmente, quem aluga essas bicicletas são os bancos, né? Que colocam lá coloca lá na região central, né, de uma cidade grande. Isso. Enfim. Aí ele vai lá com o cartãozinho dele, aluga aquele dia para ele poder trabalhar. E aí ele sofre um acidente. Aí ele tem que pagar aquela bicicleta. Aí ele é obrigado a ficar parado sem nenhuma
Assistência, respaldo, nem do banco que alugou a bicicleta e muito menos do contratante dele, né? Então, que empreendedor que é esse? O Paulo Galo esteve aqui agora recentemente, né? Que ele é dos motoboys, entregadores Isso. antifascistas. Ele veio aqui, a gente bateu um papo e ele falou de um motoboy que estava fazendo uma entrega, teve qualquer problema com a moto e o rapaz morreu de hipotermia tentando falar com o iFood. Olha, esse E caso aí, eu não sabia. né? E quem que paga a vida dessa pessoa? Não, mas é uma vida que importa? Vidas pretas importam. Vidas pretas importam. Vamos falar um pouquinho sobre esse levante, com esse olhar mais regional, né? A gente está falando aqui que não dá conta de tudo, e a gente tem que começar pela nossa casa, Sim. nosso bairro, nossa região, nossa cidade. E você tem rolou o ano passado ou retrasado, não sei que tempo de vida a gente está, mas foi antes da pandemia ou foi durante que teve a manifestação no Carrefour, gente? Eu Foi não durante. sei mais aonde eu tô. A gente está perdido às vezes. Nossa, sem referência. E aí, olhares e vozes antirracistas. Foi sexta-feira que vem, dia 19, completa um ano da morte do Beto. Verdade, foi bem na véspera, né? Da consciência. Justamente. Então, no dia 19, a gente estava meio atordoado ainda do que tinha acontecido lá, né, com o Beto. Para quem não lembra, vamos lembrar a história, então. O Beto é o rapaz que foi assassinado brutalmente no Carrefour em Porto Alegre, né? Então, isso foi no dia 19, então a gente estava meio atordoado ainda do que estava acontecendo. No dia 20, nós tínhamos, por conta da pandemia, nós tínhamos um flash mob, então a gente não realizou a marcha o ano passado aqui em Jundiaí, mas nós fizemos um flash mob já com essa informação do que fazer, como fazer, e exatamente a gente não sabia para onde caminhar. Na semana seguinte, a gente realizou uma grande manifestação no Carrefour aqui em Jundiaí, foi que deu um start assim, na população preta e antirracista, né? Para que a gente pudesse caminhar. A partir dali, teve o caso da pequena Vitória, né? Do colégio que literalmente apagou a foto da menina numa propaganda de um colégio privado. Aqui de Jundiaí, privado, né? Na artezinha, apagou a garota negra. Eram 4 meninas da mesma idade e colocou um logotipo bem em cima só da menina negra. Então, umas coisas. Aí a gente acabou fazendo uma grande manifestação e a partir dali foram outras e outras manifestações pequenas por conta da pandemia, né? Mas esse ano a gente decidiu, então, fazer a marcha. Até porque as organizações... A primeira grande manifestação que teve no período da pandemia, assim, que deu um start para o Fora Bolsonaro... Pode falar Fora Bolsonaro aqui? Deve, por favor. Esse programa é inteirinho para isso. Então, tá bom. A primeira grande manifestação foi no dia 13 de maio, né? Uhum. Então, pegando todos os casos que já tinham acontecido e a gente fez uma grande manifestação. Acho que a gente colocou umas 50, 60 mil pessoas no período de pandemia na Avenida Paulista. Aquilo ali foi um boom, assim, né? Vacina no braço, comida no prato. Isso, vacina no prato, vacina no braço, comida no prato. Tinha mais um. Meu Deus do céu. Eu esqueci também. Eu passei meu celular aqui para fazer uma cola. Tem mas mais tinha um levante também relacionado à população negra, né? Sim, justamente, porque tinha acontecido, eram tantas mortes assim que a gente até se perde, né? Mas tinha acontecido alguma morte ali, da polícia tinha matado alguém ali próximo e que a gente decidiu então fazer esse levante. E a partir dali, aí vieram outras e outras manifestações fora Bolsonaro e as duas grandes frentes negras, que é a Coalizão Negra e Coalizão Negra por Direitos e a Convergência Negra por Direitos. São as duas grandes frentes que reúnem mais de 300 entidades pequenas, coletivos, movimentos e grandes movimentos nacionais também, como é o movimento no qual eu participo, que é o Círculo Palmarino, né?
que tá também junto com a coalizão, fazendo parte com a coalizão. Porque senão cada movimento ia fazer uma coisa. Sim. Então, nesse momento, a gente achou por bem a gente unir e unificar todas as ações. Essas né? datas, a gente fala, mas é uma data, né? Um monte de gente reclama de ter um dia especial, porque somos todos humanos, essa coisa toda. Mas ela é importante justamente para juntar, né, essas vozes que estão espalhadas, né, que estão na luta no dia a dia e unificar num só grito, inclusive para fazer essa frente, né? Justamente. Essa força, e aí o né? dia 20, agora, vai acontecer o dia 20 de novembro, foi justamente a data que a gente conseguiu unificar todas as centrais, diversos partidos políticos do campo progressista, mais a campanha nacional do Fora Bolsonaro, MTST, MST. Então, um fato histórico e inédito para as organizações. Semana passada tivemos uma reunião com os líderes de todas as torcidas organizadas que demais. que vão participar nacionalmente, que estão compondo o 20 de novembro nacionalmente, fazendo a campanha. Vi a abertura de um jogo aí, eu nem lembro quem estava jogando. Eles já estavam lá com a faixa, né, antirracista, falando do 20 de novembro. Eu achei aquilo fantástico. Ou seja, é importante que os atletas se coloquem também, Sim. até por estarem em locais de grande visibilidade. Sim, né? Justamente. E as torcidas organizadas têm um grande papel. Sim. Né? Então, eu vou citar aqui a torcida do Corinthians, o próprio Palmeiras, o Santos, o São Paulo, são 4 grandes torcidas daqui do estado de São Paulo que tem, né? Não, eles têm no meio deles. De acho que foi na época dos entregadores antifascistas também. Sim, eles fizeram frente, né? Justamente. Acho que é esse o papel, né? O Corinthians, a torcida do Corinthians através da Gaviões, eles puxaram isso eles puxam isso desde a ditadura, né? Sim, o Sócrates ali. Como é que chama mesmo? A democracia corintiana. Né? Então, e eles conseguiram fazer esse diálogo, essa conversa com todas as torcidas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas, da Bahia. Ou seja, as torcidas estão organizadas, de fato, para participar e mobilizar os seus torcedores para poder participar da marcha. E esse lugar no esporte é extremamente importante que se fale de racismo. A gente vê jogadores, né, o jogador de futebol não se reconhecendo, né, como uma pessoa preta, porque também assume um lugar ali dentro da esfera não é nem de poder, porque é de consumo. Né? Isso mesmo. Você está num lugar porque você tem potencial de consumo, enfim. E a gente vê essa coisa que começa nas torcidas, começa a invadir o campo, ecoando também entre comentaristas, né? O Raí confrontou outros, né, comentaristas de futebol na sua fala. Casagrande, maravilhoso. Também causa um desconforto no que está imposto. Isso. Né? Porque assim, as pessoas falam para mim, mas você acha que o racismo aumentou? Não. Ele está sendo conversado agora. Ele está sendo mostrado, ele está sendo televisionado, ele está sendo fotografado, Sim. né? Ele está sendo exibido, é isso, né? Mas não que tenha aumentado, porque o que a gente está denunciando, a gente vem denunciando, como você mesmo disse, são as mesmas pautas lá do abolicionismo, né? Que é o direito à vida em plenitude, a vida com dignidade. Nós não somos diferentes biologicamente. Né? Nós somos diferentes por outras razões. Sim. E as diferenças precisam serem respeitadas e precisam serem contempladas, porque é o diferente que faz o belo, né? E a gente também tem que cobrar do Estado esse bem-estar social, né? Que é o único papel do Estado. É o único papel do Estado. Que nem isso ele quer cumprir. Nem isso ele quer cumprir, muito pelo contrário. Que ele puder dificultar, né? Ele dificulta. Antes da gente encerrar, eu quero falar com você sobre
Carnaval. Vamos lá, Não claro. vou deixar você ir embora sem a gente aqui, ó, abrir esta pauta Carnaval. A manifestação vai ocorrer de forma presencial onde? A Como manifestação vai acontecer, então, sábado, dia 20, concentração às 9 horas da manhã. Para quem não sabe onde que é a Praça Rui Barbosa, ela fica no ponto final de ônibus da Rápido Luxo Campinas, ali na região central. Então, do lado do gabinete de leitura, em frente a Maravilhas do Lar, né? Então, as pessoas já têm referência aí. Sim. 9 horas é a concentração. E a gente sai encaminhada pela Rua Barão de Jundiaí, Padroeira, Rua do Rosário, descemos a Barão do Triunfo e vamos terminar em frente à Praça da Bandeira, na Rua Petronile Antunes, que é um marco histórico ali também, né? Então a gente conclui a nossa marcha ali. E é isso. Mas é para usar máscara. Ah, sim, não Vamos tenha lá, dúvida. Então vamos lá. Vamos combinar as normas aí. Seguindo todos os protocolos. Tanto é que a gente fala não só a questão da obrigatoriedade de usar máscara, se você puder levar seu próprio álcool em gel, se não puder também, a gente vai dar conta de ter álcool em gel lá. Vamos distribuir máscara para quem precisar no momento lá. Quem quiser levar levar faixas, bandeiras, cartazes, faça o seu próprio, para você não ficar manuseando de mão em mão, pega um aqui, pega outro ali. Faça o seu, compra lá, já leva pronto. E compra a sua cartolina e faz lá. Ah, mas eu quero fazer uma coisa mais chique, não tem problema, manda confeccionar. Manda fazer. Mas o importante é você se cuidar e ajudar a cuidar do próximo que está ali do seu lado, né? Então, mas mesmo assim, álcool em gel, máscara, que mais? Álcool em gel, máscara. Nós vamos distribuir também máscara que a gente ganhou do CAIS. Então, tem uma série de ações aí que vão acontecer justamente para garantir a segurança sanitária de todo mundo. Sanitária, né? A integridade física das pessoas. Estamos aí com a vacinação acontecendo, segunda dose de alguns, terceiro. Gente, ó, seguinte, se você não tomou segunda dose, vai tomar a segunda dose. Jovens que estão aí streamando, estão nos games, vai tomar vacina. É super importante a gente conseguir que a maior parte da população seja imunizada para que a gente comece a ter esse fim dos isolamentos, de distanciamento, desses protocolos todos. A gente precisa voltar à vida. Exatamente. E a gente só vai poder voltar à vida se todo mundo estiver imunizado. Senão... Exatamente. E com isso, o Carnaval, o aglomerado urbano de Jundiaí, mais Valinhos, Vinhedo e Itatiba assinaram uma carta que foi recentemente aí aberta pelos prefeitos, né, sobre o não acontecimento do Carnaval público. Mas vai acontecer, né? A população não vai segurar. Nos clubes vai acontecer. Como que ficam os blocos nesse lugar? Porque uma coisa é agora... Você conhece o poder público, tem que licitar, tem que comprar, e não tem tempo hábil. Não tem tempo hábil, justamente. Não tem tempo hábil para isso acontecer. Olha, os blocos, a maioria dos blocos optaram em não realizar o carnaval, até porque a prefeitura de Jundiaí, ela não demorou muito para poder falar que sim ou falar que não, né? Estava esperando São Paulo, né? Que saiu dia 1º agora. Então, mas São Paulo autorizou. Saiu dia 1º agora o plano São Paulo. Então. E aí autorizar em novembro para licitar, como faz, né? Então, São Paulo autorizou. Salvador está com uma briga lá com o governador, porque o prefeito liberou e o governador falou não vai ter. Mas para bloco, eu vou ser bem sincero, para bloco, a coisa se torna mais difícil, porque nós estamos falando de mais de 50 mil pessoas, no caso do Que Querer, né? Mais de 50 mil pessoas, tudo aglomerado ali. E as pessoas não vão de máscara. Até vão. Mas a máscara do olho, não a máscara da boca. Né? Então. Não, as pessoas até vão. Na hora que chega lá, vai tirar a máscara. Bebeu, beijou, já era. Já era. Então a gente tem que ter, enquanto líderes de bloco, a gente tem que ter essa noção. Ah, mas escola de samba não é a mesma coisa?
Claro que também tem o risco, mas escola de samba você consegue ter um controle maior. Sim. Porque você tem o nome de todo mundo que está desfilando. Você tem o controle em catraca de quem vai assistir o desfile. Então você Aí dá para pode. cobrar a carteirinha A de carteirinha, vacinação, tá. justamente. Tanto de quem vai desfilar, tanto de quem vai assistir, Sim, né? é um ambiente mais controlado, né? Isso. Agora, bloco não tem como. Você não consegue controlar. Você vai colocar catraca lá? Bom, tudo bem, você pode até colocar catraca. Mas A gente sabe que não segura, ainda mais carnaval, com o povo ávido para sair para rua. a minha última saída foi no dia 11 de março de 2020. No dia 12 de março, eu estava embarcando de Santa Catarina para Jundiaí e minha mãe diagnosticada com Covid. Então, a partir daí, eu não saí mais, né? Porque eu sei qual é o grau do perigo, eu sei o que isso significa. Eu estar na rua, levando, por mais que você se cuide, por mais que você se proteja, você corre o risco de levar alguma coisa para dentro da sua casa. Não tem jeito. Você está na rua trabalhando, você sabe disso. Sim, sim. O risco que a gente está correndo de levar. E as pessoas, não sei, elas não têm essa visão ou não querem ter essa visão. É como você disse, gente, por favor, vá se vacinar. Se você tem o direito de tomar a terceira dose, vá tomar a terceira dose. Se você é jovem que não toma... tem o neto de uma amiga da minha mãe, que ele falou que ele não vai tomar vacina. Ele tem 20 anos. Ele falou que... Mas por que você não vai tomar vacina, Léo? Porque dói. Porque dói. Intubação é o quê? É tranquilo, né? Ficar no hospital, entubado, e passar, né, para outras pessoas. E é um jovem que está prestando vestibular, ou seja, tem acesso à informação, que está sempre ali ligado. Ele tem tatuagem? Tem tatuagem. É tapa de costa de mão na cara. Ele tem tatuagem. O tio dele é tatuador. Violência autorizada nesse caso. O tio dele é tatuador. Mas assim, esse é um exemplo, né, de que tantos outros jovens que também não querem tomar, porque, isso não dá em nada, isso já foi, eu sou jovem, por mais que eu pegue, eu vou ficar mal alguns dias e depois está tudo bem. Não é assim. Covid ainda mata. Ainda mata. A diferença de lá atrás para agora é que hoje nós temos leito. Essa que é a diferença. A única diferença. Mas a gente não tem a receita pronta de como cuidar, de como tratar, porque essa doença está aí. E isso para a gente no Carnaval, pelo menos para a gente do Que Querer e outros blocos que a gente vem conversando também, isso é muito sério. É claro que a gente queria estar na rua, se confraternizando, se beijando, se amando, cantando, extravasando. Claro que a gente queria. Mas não dá. Então a gente tem que ter a noção, a consciência daquilo que pode ou do que não pode. Então você é contra os lugares que estão fazendo carnaval? Não. Cada um sabe da sua responsabilidade. Mas porque também é diferente você ir para um clube onde você tem um mínimo controle. Sim. Eu vou? Não vou. Mas, assim, é diferente esse mínimo de controle, assim como os estádios de futebol voltaram também. É o mínimo de controle. Como você disse, eu vou? Não vou. Então, isso é uma questão minha. Mas eles podem fazer? Podem. Sim. Seguindo todas as normas, está tudo certo. Depois de 15 dias do carnaval é que a gente vai ver o resultado de tudo isso, na verdade. Né? Saudade quando o problema do carnaval eram só as doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. Não é? Saudades dessa preocupação do carnaval. É bem isso mesmo. Como cuidar da sua ressaca? Agora não, gente. A gente tem Covid, aí a gente tem que ficar atento com isso. Nossa, mas é terrível. Mas eu acho que... não é só também a questão da doença, a questão do carnaval, seja de blocos ou seja das escolas de samba. Tem uma questão profissional, de geração de emprego, de geração de renda, que essas pessoas vivem disso. Nós, do Que Querer, temos outras funções, outras atividades que a gente corre atrás, mesmo sendo da arte, mas que a gente está conseguindo se virar. Então, a gente não depende do bloco Que Querer para poder sobreviver, né? Porém, tem muita gente que trabalha com o Que Querer que depende do Que Querer.
que é o seu 13º, porque Sim. o carnaval é 13º de muita gente, Sim. de muitos trabalhadores da Fonte de arte, renda, da né? cultura. A gente fala muito hoje de economia criativa, né? Sim. E pensando que não vai ter carnaval, né, em 2022, chegou a hora da gente estruturar, de fato, políticas públicas para que, ao longo do ano, essas pessoas trabalhem para o carnaval de 2023, que Sim. seja. Olha, só durante o carnaval, só durante a passagem do Quequerê pela avenida, eu fiz um estudo. Nós geramos emprego só naquele dia, só naquele domingo, para 55 pessoas, que é geração de emprego e geração de renda. Sim. Então, são 55 pessoas que precisam do Quequerê, porque estão ali ganhando o seu... Estão trabalhando, estão ganhando o pão nosso de cada dia. Agora, você pega ainda falando de bloco, né? Aí você pega um bloco gigante, como tem os da Bahia lá. Quantos empregos direto eles não geram só no dia que eles desfilam? Sim. Fora o que acontece antes e depois, né? O pré-desfile e o pós-desfile. Uma coisa que a gente precisa ter agora, né? Indicadores, né? De verdade, assim. Sim. Esse bloco, isso que você falou, 55 pessoas diretamente, mais o indireto, mais o comerciante local. O quanto gerou de renda? Não estou falando, não, você vai pagar menos imposto porque você vendeu mais. Mas a gente precisa trazer para a cultura números, para as Sim. pessoas entenderem que ela precisa de investimento. Cada R$1 investido, você devolve 5. Vários né? amigos meus, casal de amigos, vieram para o Quequerê no último desfile. E eles ficaram hospedados no Ibis. Sim, Foram 20 pessoas. sim. Ou seja, fez o turismo cultural, o turismo receptivo, né, que dialogou com uma empresa, uma rede hoteleira, né? A gente precisa colocar esses números em ordem, assim, na pauta, Sim. né? Até para que a gente forme políticas públicas e até para que o governo entenda que isso é geração de emprego e renda, sim. Que não é só colocar a empresa montadora de carro. Não é só trazer fábrica, né? Isso mesmo porque, gente, a indústria criativa no Brasil é maior do que a indústria automobilística. O Wagner Moura falou isso, né, no Roda Viva. Falou. Né? É importante a gente ter muito isso. Saiu uma reportagem sobre isso outro porque, dia. assim, o que esse governo está fazendo? Acabando com a arte, com a cultura, e ele esquece o quanto de geração de emprego e geração de renda existe nesse meio. E ele fala justamente isso, que o retorno financeiro na arte da cultura, principalmente do cinema, é muito maior do que a questão automobilística. E que o governo investe muito mais. Sim. Aliás, na arte, na cultura, não tem nem investimento mais. Né? Mas aí, além de facilitar a instalação tal, e a precarização Sim. do trabalhador, também tem isenção de impostos, Sim. né? Vamos combinar. A Fórmula 1. A Fórmula 1, ela dialoga com uma parte da sociedade. Então, foi esse final de semana que teve? Foi. Mas o Hamilton subiu ao pódio com a bandeira do Brasil. Isso. Ele é fantástico, o né? único representante negro na Fórmula 1. Ele é fantástico. Eu sou fã dele. Ele é demais. Hamilton, vamos ser amigos. Mas na cidade de São Paulo, acho que no estado de São Paulo... Não. É na cidade de São Paulo, isso mesmo. Na cidade de São Paulo, a Fórmula 1 ela está em primeiro lugar. E ela dialoga com um público muito pequeno. Segundo, o Carnaval perdeu para a parada LGBTQI+. Eu gosto desse dado. Não, eu também gosto. Né? Então, em segundo lugar vem a parada, né, da cidade de São Paulo. Aí, em terceiro, que vem o Carnaval. Que eu acho que é muito importante. Quando eu falo da Fórmula 1, eu não estou querendo desqualificar. Porque você dialoga com uma pequena parcela da sociedade ali, da Fórmula 1, enquanto que 2 grandes eventos populares dialogam com muito mais gente. Contato direto, geração de emprego, geração de renda, direto e indireto. E mesmo assim a Fórmula 1 consegue ganhar, né? Porque ainda essas festas, por mais que a gente
preserve, né, o discurso subjetivo, cultural, né? A cultura, ela nos tira da barbárie, né? Ainda há, agora, mais ainda, há um levante contra essas festas, né? Sim. Então, a gente tem aí uma pauta neopentecostal, uma pauta evangélica, aplaudindo, né, a suspensão do carnaval, não pelos motivos que deveria, né? Então, cancela, nunca mais Justamente. precisa, o povo não precisa de cultura, o povo precisa de saúde, de educação. E é um outro confronto, né? Porque mesmo que você não goste, né, de carnaval, não frequente, apoie o carnaval enquanto expressão popular máxima de um povo. Não, e de né? geração de renda. Não, fora a geração de renda. Por isso que eu falo que a gente precisa desses números. A gente precisa ter aqui em Jundiaí e nas outras cidades vizinhas o quanto de renda e emprego. A gente precisa ter esses indicadores, sabe? Por que você veio para Jundiaí? Eu vim por conta do carnaval. Porque aumentou. Sim, depois que os blocos ganharam o espaço devido aí, as pessoas que moram em Jundiaí ficam em Jundiaí. E quem não mora em Jundiaí, que são de outras cidades mais longe e tal, tem muita gente do litoral que vem para cá. Sim. Muita gente do litoral passa o carnaval inteiro aqui curtindo os blocos, vai para a avenida. Comendo em restaurante, mercado, hotel, abastecendo nos postos aqui. E a gente, como você falou, a gente não tem esses dados. A gente precisa ter esses dados profissionais, né? Sim. Tem uma companheira que ela fala isso, justamente isso. A gente precisa fazer esse levantamento desses dados, porque não dá mais para a gente ficar só no blá, 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 né? Acho que, né? Na conversinha. Você tem que mostrar dados reais. Olha, essa ação impactou nisso. Né? Esse é o impacto positivo, construtivo. Porque quando vê essa pauta de valores, a gente tem número para brigar. Sim. Né? Sim. De valores que eu digo, valores morais. Né? Então, eu acho importantíssimo a gente se preparar, porque isso vai vir forte ano que vem. Né? Mas você falou uma coisa bastante interessante, né? Você falou sobre os neopentecostais aí. Você sabe quem é o pastor Henrique? Sei. Pastor que Henrique. ele é super... Eu costumo dizer o seguinte, é que a gente precisa de mais pastores Henriques na vida. Malafaias. Menos Malafaia, justamente. Ele é a gente precisa... E aí, eu como católico, eu falo que a gente precisa de mais líderes assim, né? Padres nessa linha. Nós temos aqui em Jundiaí, para não criar problema na diocese, mas nós temos alguns padres nessa linha também, progressistas, que fazem, que atuam, que brigam, que dão de frente e tal. Só que a Igreja Católica, ela também entrou nessa onda conservadora por conta desse bolsonarismo, né? Sim. Dessa linha bolsonarista aí. E que bom que o Papa, essa semana, disse o seguinte: muito obrigado à imprensa que ajudou a denunciar e a desvendar e a descobrir quem são os padres pedófilos pelo mundo afora. Sim. Que bom que vocês fizeram o papel de vocês. Então, isso dá um alento, assim, pra gente, né? Quentinho no coração, que temos aí um lugar, um horizonte iluminado para caminhar. Um horizonte para caminhar, né? É justamente isso. Então, são várias questões, assim. Então, o carnaval, essas questões mais conservadoras, que faz com que a gente marche. Porque a marcha, ela é bíblica, né? Sim. Ela é bíblica. Então, já que ela é bíblica e histórica, a gente vai marchar quantas vezes forem preciso. E por isso que dia 20 de novembro a gente vai estar marchando pelas ruas de Jundiaí e pelas ruas do Brasil. Estarei lá com vocês. Obrigada, viu, Bea? Prazer Eu enorme que agradeço mais uma vez. Aqui no estúdio da Movie 8, fazendo esse Francamente comigo. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigada mesmo. Galera, seguinte, então, dia 20, às 9 da manhã, dia 20 de novembro, às 9 da manhã, concentração na praça ali do Gabinete Rui Barbosa, centro de Jundiaí. Vamos marchar, vamos se unir. Você, pessoa branca, empreste seu corpo para essa luta, né? Entenda seu lugar nessa luta contra esse racismo estrutural que a gente vive, esses pequenos racismos do dia a dia, né? A gente tem que derrubar, porque o racismo é um problema
nosso, de gente branca, né? Então, vamos resolver isso, vamos se unir e emprestar aí nossas vozes e nossos corpos para essa luta. E é isso, gente. Seguinte, ó, quero lembrar você que está ouvindo aí pela Rádio Difusora, ou vendo o vídeo, ou no Spotify, que lançamos o Festival Música Move. Vai lá no YouTube do Música Move. São 16 artistas, 16 entrevistas aí, 16 dias seguidos. Muita arte, muita cultura, muito um papo interessante. Então, espero você lá, deixe seu like, assine o canal. Dê uma força para essa produtora que está o quê? Esgotada, porém trabalhando para um cacete pela cultura. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.